Como e quando rebalancear a sua carteira de investimentos? Essa é uma dúvida que todo investidor tem e a resposta não é tão simples, depende de um monte de coisa. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu penso e que eu sei sobre isso e talvez você consiga ter uma regra mais clara para fazer esse rebalanceamento, que é muito importante para todos os investidores. E acredite, é muito desconsiderado e desvalorizado. A gente precisa começar entendendo algumas premissas que a gente já vai considerar elas como verdadeiras, até para nivelar um pouco do conhecimento, beleza? Então, quais são as premissas que a gente precisa considerar? Cara, primeira coisa, né? Você já tem aqui, ó, uma carteira alvo montada. No meu caso, eu uso essa aqui de 4 níveis, eu uso também o Core Satellite, etc. E você já fez aqui o DCA para chegar até ela. Então, eu vou deixar lá no final do vídeo, desse vídeo aqui, aqueles vídeos recomendados com o episódio anterior aqui dessa série de vídeos em que eu explico o que é o DCA, para que serve, como é que você pode fazer na prática, tá? Mas vamos considerar que isso aqui já está montado, feito, você já sabe qual que é a sua carteira alvo, você já chegou nela com o DCA e mais. Para essa explicação aqui de hoje, essa análise aqui, eu vou considerar muito a questão de ativos mais relacionados com ETFs, tá bom? Talvez para uma carteira que tem ações, fundos imobiliários, você precise de pesos e de complexidades muito maiores de rebalanceamento. E, enfim, como eu não uso esse tipo de abordagem, eu não consigo dizer muito para vocês todos os detalhes, tá? Então considerem os ETFs por aqui. O outro ponto fundamental, a gente precisa ter muita clareza em não confundir rebalanceamento com mudança de estratégia de alocação percentual. Vamos lá. A estratégia de alocação nada mais é do que você definir os percentuais de alocação alvo, aqueles originais, que você vai tentar seguir ao longo do tempo. E isso envolve uma análise de risco do seu perfil, um horizonte de investimento, quais mercados você vai investir, a volatilidade que você tolera, cara, muita coisa. Eu, no caso, uso aqui as carteiras de 4 níveis, estratégia Core Satellite e assim por diante. Isso é estratégia de alocação. Rebalanceamento é você comprar ou vender os ativos para eles retornarem para aquela alocação percentual inicial, aquele alvo que você constantemente está buscando para sua carteira ficar o mais parecido possível daquilo. De novo, você vai definir isso, esses alvos, essa alocação original, aqui pela estratégia de alocação, tá bom? E aqui é importante falar sobre isso porque tem muita gente, talvez em outros vídeos ou até que, enfim, por desconhecimento, acha que a hora de rebalancear é hora de você alterar também os percentuais de alocação. E nem sempre, tá? Tem momentos que você só vai simplesmente rebalancear e voltar para aqueles percentuais. Ah, Anthony, mas de vez em quando você não muda a estratégia? Não, claro que eu mudo. Eu olho muito a questão do ciclo econômico, juros, depende de um monte de coisa. Mas aí sim eu paro para olhar a estratégia geral e isso pode ou não acarretar em alguns rebalanceamentos parciais ou totais. E depende muito. Mas esse vídeo aqui é sobre rebalanceamento. Bom, o rebalanceamento ideal é sempre feito com novas compras, com aqueles novos aportes. De preferência se você fizer isso de forma mensal ou até ainda em menos tempo, tá? Se você conseguir. A gente evita muito vender os ativos por vários motivos. O principal deles, existem custos para você fazer esses giros aí, de não só de lançamento das ordens, de processamento lá da bolsa, corretagem, enfim, mas também porque a compra e a venda no longo prazo, ela não vai se provar totalmente vencedora só por você ficar fazendo isso toda hora, tá? Então se você consegue rebalancear de preferência com compras, é muito melhor. E claro, né, vender também tem o revés aí dos impostos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas assim, em situações de muito descolamento, ou até mesmo próximas aí de fim de ciclo, que você está prestes já a fazer aí aquela mudança de estratégia, é sim possível que você tenha que fazer vendas, tá? Até porque a gente compra as coisas, empresas, ETFs, investimentos, muitas vezes pensando em um dia vender elas, tá? Então faz parte, mas a gente evita por essas razões. E aqui tem aquela questão em relação ao seu aporte percentual recorrente. Eu vou considerar que você já é um investidor que consegue recorrentemente aportar mais um pouquinho todos os meses, tá? Mas pega aquele caso mais exagerado. Se você tem R$1 milhão aí, por exemplo, já alocado na sua carteira, já está no percentual aí basicamente certinho como você quer. Com o passar do tempo, esse percentual ele vai fugir da alocação original. Então aquilo que era 10% pode virar 12%, aquilo que era 10% pode virar 8% e assim por diante.
Então, se você só está investindo, por exemplo, R$ 1.000, você só está investindo 0,1% do seu patrimônio total. E isso, claro, é muito bom você estar fazendo isso, né? Lógico, mas isso é muito pouco frente ao montante total. Então, vai ser um pouco difícil de você ficar rebalanceando toda hora apenas por aportes novos. Tem que tomar cuidado com isso. Então, para contas que são muito grandes, ou melhor, para quando você faz os aportes regulares, mas que são percentualmente menores de 1%, você tem que considerar aí ou ser mais flexível ali nessa questão do rebalanceamento, deixar rolar um pouco mais, ou ter mais ativos na carteira. Porque se você tem mais ativos na carteira, eles tendem a fugir muito do percentual original, tá? Principalmente das classes, né? Os ativos em si, às vezes, eles fogem bastante, tá? Mas as classes, né? O nível 1, 2 e 3, principalmente, que eu falo aqui nas carteiras, a forma como eu monto, acaba ficando mais amarrado, tá bom? Agora, se você, enfim, ainda não tem tanto dinheiro assim, ou melhor, consegue percentualmente investir um valor que é considerável, tipo 1% ou mais, daí já é um pouco mais tranquilo de você fazer esse rebalanceamento aí mensal só pelas compras, tá? Eu paro para pensar, se alguma coisa fugiu aí, sei lá, caiu para 8%, era para ser 10%, no primeiro mês você bota 1% ali, já pode quase chegar em 9% ali, enfim, está quase na alocação ideal, e mais um mês ali depois você pode completar, né? E às vezes, só nesse mês que se passou, ele já voltou para 10 sozinho, tá? Então, é um pouco mais tranquilo. E já comenta para mim qual o método de rebalanceamento e como é que você faz para controlar a sua carteira. Até o final do vídeo eu vou falar como é que eu faço. Aí você pode dizer se faz sentido ou não. Bom, e quais as vantagens de você rebalancear a sua carteira? Bom, tem muitas, tá bom? Muitas mesmo. Eu diria que é um mal necessário. Não é um mal, né? É um bem necessário, mas às vezes é um pouquinho chato, né? Então, o primeiro ponto de você rebalancear é que você começa a seguir um método claro. Isso te tira dúvidas da cabeça, tira possivelmente ganância, algum tipo de medo, algum tipo de pânico, e você está um pouco mais blindado para simplesmente seguir o passo a passo de cada mês ou de cada ano, fazer uma série de verificações, compra, vende, compra, aporta aqui, aporta lá e segue com a alocação original. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla, até falo isso em todos os vídeos, né? O mais importante é você ter a carteira bem definida, porque com a carteira bem definida, muitas dúvidas saem da sua cabeça. Não sobra espaço para dúvida, para questionamento, para ganância. Assim, até sobra, né? Mas é muito mais difícil você ceder a tudo isso se você já tem uma estratégia muito clara que vai te evitar cair nesses vieses, nessas emoções, tá? Cara, eu tomo muito cuidado com isso, é muito relevante mesmo. Mais vantagens, você basicamente fica colocando aí lucro no bolso, né? Então, muito provavelmente você está vendendo ou deixando de comprar os ativos que subiram, que ficaram caros, mas você vai botar eles no bolso, ou então você vai estar recomprando aqueles que estão baratos, tá? Então você está tendendo a comprar barato e vender caro. Outro ponto muito positivo é que você está retornando a sua aderência e perfil de risco original. Se você não rebalanceia, você tende a fugir dos percentuais originais e isso pode fazer com que você, que era um cara conservador, agora tenha uma carteira que é moderada. E isso é muito ruim para você, porque você não pode estar num investimento ou num viés ali, você nem está preparado para isso ou nem está querendo isso. Então, acaba saindo do seu perfil de risco e isso pode ser muito prejudicial para você. Outro ponto retorna para a aderência de diversificação. Às vezes você tem lá 10% em cada classe, bonitinho, divididinho. Mas aí o mercado andou um monte, passou um tempão, você não fez nada. Aí tá lá 25, 25, 30 e o resto todo pulverizado no resto. Cara, já fugiu totalmente da diversificação que você tinha planejado. De novo, né? Qual a volatilidade que você espera desses mercados? Quais as a alocação está gerando que tipo de risco? Então você volta para a aderência original. A aderência original é a carteira de investimentos que você já tem. É muito mais fácil você seguir a carteira. Um outro ponto importante, né? Você segue posicionado em todos os ativos originais. Então não é porque você está rebalanceando por compras daqueles que estão mais baratos, que caíram na sua carteira, você vai vender os outros. E mesmo que você tenha que vender, fazer aquele giro que eu comentei, que a gente evita, mas acontece, você não vai vender tudo. Você nunca vai zerar tudo. Você vai vender até retornar o percentual que estava lá na carteira original. Poxa, eu comprei, sei lá, SP500, 10% da minha carteira, ele subiu para 15%, passou 6 meses, vamos supor que meu gatilho aponta para eu fazer o rebalanceamento. Cara, eu tenho que vender 5
ele vai voltar a ser 10%. Acabou, não tem muito o que questionar. Você volta ali para a alocação original. Então, você não vai vender tudo. E isso tende a suavizar os seus retornos, tá? Você bota lucro no bolso, toda hora você vende caro e compra barato. Você vai fazendo isso e ao longo do tempo, de acordo com o seu perfil de risco também, você tende a ter alguns retornos um pouco mais suavizados. E eu falei muito disso até agora, porque eu sei que tem aquela falácia das ervas daninhas, né? Teve uma história que ficou famosa aí, e uns influenciadores falaram que se você tem um monte de ações na carteira, e aí as ações ruins elas caem um monte, as boas elas sobem um monte, você não deveria fazer isso, porque você está vendendo os ativos que estão gerando caixa, ou estão com previsão de darem lucro, e você está comprando ativos podres, ativos ruins, empresas ruins que não estão dando lucro, que estão dando prejuízo, que podem até mesmo quebrar e assim por diante. E olha, se isso é verdade ou não é, isso não é problema meu, porque eu não tenho carteira de ações dessa forma e eu compro muito mais ETFs que não tem, digamos assim, ETFs podres, né? Os ETFs que a gente compra, pessoal, geralmente são os índices, salvo aí algumas estratégias de curto prazo com um percentual muito menor e muito mais reduzido em relação a satélites ali, geralmente ETFs de setores mais nichados, tá? Vocês não vão me ver, assim, vai ser muito difícil vocês me verem falando assim de uma ação específica para botar na carteira, ainda mais com o risco dela ser uma ação ali podre, que tem algum tipo de ativo que ela possa quebrar. Cara, então assim, é uma história que, assim, ela faz um certo sentido, mas para minha alocação, eu não me preocupo muito com isso, porque eu realmente a gente acaba operando como investidor os índices do mercado. Então, assim, os índices podem quebrar, é verdade, tudo é possível. Mas se os índices quebrarem, cara, quebrou tudo. Então eu simplesmente não considero muito essa questão de, será que esse ETF tá podre? Cara, o Ibovespa não é o melhor índice do mundo, mas não é um índice podre, entendeu? Então no final das contas, eu sigo dessa forma, colocando lucro no bolso de forma periódica e recorrente. Vamos falar dos gatilhos agora e fico voltando para minha estratégia original, tá? Inicial. Isso é muito importante mesmo. E já comenta aí para mim também, se você não tem ativos podres na carteira e acha normal isso, aproveita e deixa o like e se inscreve aí. Bom, e aqui a gente vai ter os principais métodos e gatilhos de rebalanceamento, tá? Basicamente aqui são 3, ok? Então, inicialmente, o que a galera faz? O pessoal gosta muito de fazer aqui rebalanceamentos numa base temporal. Então, eles pegam basicamente e falam assim, cara, todo mês eu vou lá e vendo e compro e vendo até retornar o meu percentual original. Ou todo semestre eu faço isso, ou todo ano eu faço isso. Essa é uma forma de encarar, mas não é da minha preferência, tá bom? Eu já vou falar no detalhe como é que eu faço, mas eu gosto de usar o tempo como um gatilho para duas coisas. Primeiro, para avaliar os retornos e os percentuais. Então eu faço uma avaliação, publicamente eu faço mensal, tá? Mas eu acabo olhando semana a semana, até prazos menores também. Mas para as carteiras recomendadas lá na comunidade, eu lanço uma vez por mês a análise mensal do retorno, tá? E aí, por semestre ou por ano, eu acabo olhando um pouco mais aquela questão dos percentuais da estratégia, tá? Então aqui, eu acabo olhando um pouco mais realmente a carteira-alvo, vamos dizer assim. Daí tem por perfil, por objetivo, se renda ou crescimento. Aí dá um trabalhão, aí realmente demora. Por isso que não adianta ficar fazendo isso aqui toda semana, tá? Até porque a estratégia não muda toda semana. A estratégia é muito mais ligada com os ciclos do mercado, taxa de juros, mercado internacional e nacional, geopolítica, cara, isso aqui não se muda toda semana, tá? Então eu olho o tempo como um fator um pouco mais de avaliação e não de gatilho, tá bom? Mas eu já vou detalhar ali embaixo. Um outro ponto que é possível a gente usar aqui como métodos e gatilhos de rebalanceamento, né, que tem muita gente que usa, é por uma variação percentual da alocação inicial, né, daquela alocação original da carteira, também chamada aí de por bandas. Então, quando um ativo ou uma classe de ativos ela oscila uma banda, você pode fazer um rebalanceamento, tá? Eu sempre dou o exemplo dos 4 níveis, porque como eu avalio dessa forma, eu tenho que dar o exemplo daquilo que eu entendo, né? Então, por exemplo, aqui, né, país moeda, sei lá, tá 35 e aqui tá 65, né, nacional e internacional. Cara, quando aqui o internacional chegar em 45 ou 50%, por exemplo, eu tenho um gatilho claro que eu preciso vender a parte internacional e recomprar a nacional, por exemplo, né? Ou então, se eu conseguir comprar até chegar nos percentuais, de novo, é melhor, tá? Então, isso aqui é por bandas, tá bom?
E aqui para mim o que fica nítido é que a gente tem duas formas de avaliar essas bandas, né? A primeira é por classes, como eu comentei, mas é uma coisa que eu olho um pouco mais, mas também tem gente que acaba olhando por ativos, tá? Então, por exemplo, o ativo SP500, se ele variar ali, é 10%, se ele for para 5%, eu preciso recomprar até 10 e tal, enfim. Então é a mesma ideia por bandas, só que eu gosto de apresentar aqui a ideia de ter uma variação das classes e também dos ativos. E já vou explicar melhor por quê, mas basicamente eu me importo muito mais com as classes do que com os ativos, tá? Pegar o exemplo do SP500. Se você tem SP500, Nasdaq, até o Russell 2000, dentre outros índices aí, muitos deles, eles são muito parecidos ali no curto, médio prazo. Eles andam mais ou menos a mesma coisa, tá? Então nem importa muito quanto que cada um andou, se você tem um ou outro, se você tem um pouco de cada. A média daquilo ali tudo vai ser a sua classe de nível 3 para mim, por exemplo, que são ações internacionais, né? Então eu acabo olhando e controlando um pouquinho mais as classes, né, o percentual daquelas classes e não necessariamente dos ativos, tá bom? E aqui por último ainda tem essa última forma de rebalancear a carteira, que é uma variação percentual do preço do ativo. É como se fosse um preço teto ou preço alvo. E aí isso aqui geralmente a gente olha mais para ativos que estão no satélite da carteira. Lembra, estratégia Core Satélite. O Core é a alocação base, é aquilo que está sempre ali. Você nunca vai zerar cara, você pode oscilar um pouquinho, mas você não vai zerar aqueles ativos, aquelas classes. Mas os satélites são aquelas posições de mais curto prazo, curto médio prazo, tentando surfar alguma onda, a IA da vida ali, o semicondutor da vida. Daqui a pouco vem aí a energia verde, daqui a pouco o petróleo volta. Essas questões assim, essas coisas. Quando chegar num preço teto, que daí tem muitas formas de você definir um preço teto de um ETF ou de uma ação, ixi, daí isso aqui vai levar a vida inteira se tiver que falar todas as formas, né? Eu vou citar algumas que eu olho ali embaixo. Mas enfim, chegou ali, cara, você pode, vender consideravelmente para rebalancear ou até mesmo considerar fazer uma saída total, tá bom? Aqui é muito mais comum fazer a venda mesmo, tá? Então pode ser realmente que tenha uma venda aqui por seu satélite. Mas lembrem, o satélite é a posição menor da carteira. Geralmente não é isso aqui que vai te dar um custo de imposto ou algum problema em relação a giro e custos de longo prazo. Bom, e qual é o modelo que eu utilizo, né, cara? É difícil resumir tudo aqui de cara, até porque isso tem um valor considerável e eu não gosto de passar a ideia de que isso aqui é um curso. Eu gosto muito mais de discutir aqui com vocês conceitos que eu acho valiosos e que eu gosto também de escutar a opinião de vocês, né? Se faz sentido, se vocês também usam essas questões, tá? Mas como é que eu faço basicamente? Então assim, a primeira coisa é que não é uma ciência exata. Se for pegar tipo umas plataformas assim, mais do exterior, assim, Estados Unidos, tem banco, corretora, que tem lá um botão tipo rebalancear. Aí você pode apertar lá uma vez por ano, quando você quiser, e o computador lá rebalanceia tudo sozinho para você, né? Eu acho meio exagerado isso, porque é como se você assumisse que é só aquilo e pronto, feito. E dependendo do seu portfólio, pode até fazer sentido. Mas para mim, hoje, pelo menos da forma como eu olho o mercado, não faz sentido, tá? Por quê? Tem certos momentos do mercado que você está exposto a mais volatilidade. Então, nem sempre é tão bom você fazer rebalanceamento da forma que você faria sempre, porque isso pode gerar vendas no prejuízo. Para pensar se todos os seus ativos da carteira caíram. E justamente isso aconteceu faz 2 dias e agora é hora de você rebalancear. Poxa, dependendo do que aconteceu, pode ser muito pontual ou não, você tem que ter discernimento para fazer essas avaliações, mas talvez isso te force a fazer vendas de forma a estar no prejuízo, porque tudo caiu e você ainda assim tem que rebalancear. Então pode fazer sentido você tentar esperar um pouquinho mais, ver se é isso mesmo, fazer uma reavaliação e às vezes aquele botão lá simplesmente vai rebalancear tudo independente do caso. Outro ponto que importa muito, muito, muito mesmo. Cuidado com esses momentos muito próximos de fim de ciclo ou de extremo de ciclos. Então, ao invés de sair rebalanceando sem pensar, compensa muito mais a gente se atentar a essas mudanças aí macroeconômicas e talvez fazer as alterações aí daqueles percentuais originais, tá? Então aí, de novo, né? Taxa de juros, pico de crise, euforia. Tem que cuidar para, às vezes, você não ficar só rebalanceando e talvez fazer uma mudança de estratégia mesmo, tá? Tem que ter um certo discernimento. Isso não está num botão automático de rebalanceamento. E eu acabo olhando todos esses fatores quando eu faço rebalanceamento das carteiras
aqui da Resulta Capital, porque tudo isso importa demais, independente se seu perfil é mais conservador, moderado, arrojado, se você quer renda ou se você quer crescimento, porque ficar rebalanceando sem nenhum parâmetro, ou todo mês, toda hora, sem discernimento, também pode ser prejudicial. De novo, pode gerar custos desnecessários, imposto, vendas no prejuízo, então tem que ter uma avaliação um pouco mais considerável. E sempre, 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 mais importante são as classes dos ativos e a carteira bem montada. Isso vale muito mais do que propriamente os ativos no detalhezinho que estão lá, principalmente falando de ETFs, e também se você vai rebalancear com 5% de alteração ou 7%. Cara, não vai mudar tanto, entende? Importa mais as classes que estão ali, porque elas vão andando juntas no médio e longo prazo. E se você não entendeu nada do que eu falei e não sabe montar sua própria carteira de investimentos, eu ofereço as minhas. Tem um QR Code aqui na tela, tem um link aqui na descrição. Clica lá que eu te mostro as carteiras Resulta Capital. Bom, então de forma temporal eu acabo fazendo aquela avaliação que eu comentei para vocês. Mensalmente eu observo os retornos e eu faço aí uma avaliação do rebalanceamento daqueles que percentualmente variaram muito, tá? É uma avaliação do tipo, ele está entrando na regra que ele precisa rebalancear ou não? Ah, ele está entrando na regra que ele poderia ser rebalanceado. Será que não tem algum evento macroeconômico, alguma coisa que pode alterar isso aqui? Por exemplo, vamos supor que terça-feira eu preciso rebalancear a carteira. Sabe lá Deus por que foi o dia que eu precisava fazer. Só que na quarta, no dia seguinte, tem o Copom e a decisão das taxas de juros do Fed, do Brasil, de um monte de gente. Faz sentido rebalancear um dia antes? Ou será que eu não posso pelo menos ver o que vai sair no relatório? De novo, não é isso que vai alterar o preço, mas às vezes é isso que pode mudar aí uma questão de alocação de base mesmo. Talvez eu precise reavaliar a estratégia. Então, eu fico atento mais a essas questõezinhas mais sensíveis, tá? Semestral e anual, eu faço aquela reavaliação da estratégia e eu fico vendo, né? Poxa, esse ciclo macroeconômico atual, ele está permanecendo ou ele já mudou? E aí, claro, né? Se o ciclo mudou, talvez eu tenha que fazer uma mudança de estratégia e naturalmente se a estratégia muda, provavelmente vai ter algum tipo de rebalanceamento. Então, no tempo, né? Temporalmente, eu acabo olhando mais esses sinais assim de sensibilidade e avaliação. Beleza, de oscilação percentual dentro da carteira, aquela questão das bandas, né? Aqui é bem importante, assim, é bem importante mesmo, tá? Isso aqui para mim é muito considerável. Então, quando eu utilizo aqui aquelas classes e o core da carteira, principalmente daquele meu nível 1, 2 e 3, de novo, ó, nível 1, 2 e 3, primeiro, ó, nível 1, nacional e internacional, nível 2, o tipo de renda, se é fixa ou variável do nacional e do internacional, e o nível 3, a classe desses mercados, ou seja, eu vou pegar dentro de renda fixa nacional, quais as classes, dentro de renda fixa internacional, quais as classes, dentro de renda variável nacional, quais as classes, dentro de renda variável internacional, quais as classes. Aí pode ser estoques, pode ser cripto, ó, pode ser fundo imobiliário, ações, pode ser IPCA+, pode ser que está zerado, tá? Renda fixa internacional, por exemplo, eu não sou o maior fã do mundo, é um pouco mais complicado de investir, mas justo, né? Enfim, são estratégias. Então eu acabo olhando dessa forma, tá? Então quando eu olho esses níveis, né? E principalmente o core da carteira, aquelas composições ali de ETFs que meio que estou sempre posicionado, eu acabo focando nelas para controlar, tá? Principalmente aqui, ó, nível 2 e nível 3, tá? São os mais relevantes na minha opinião. E aí, cara, tem que ficar muito atento ao quê? A volatilidade dos ativos, a quantidade de ativos que você tem na carteira, o peso de cada ativo na carteira. Tudo isso interfere para você definir uma regra de rebalanceamento. E aqui vai um exemplo. Não é exatamente assim que eu faço. Cara, é muito complicado. Não dá para botar aqui tudo que eu faço. Mas se você tem um perfil conservador, moderado ou arrojado, você pode estipular, por exemplo, que a cada 5% que, por exemplo, a classe de nível 3 varia, você faz o ajuste, seja por compras ou por vendas. Se a cada 10% em um perfil moderado ele varia, você pode fazer o ajuste. Ou então a cada 20% de variação para alguém que é arrojado. Esse aqui é um exemplo. Cara, se você tem menos ativos na carteira, é mais fácil disso aqui acontecer. Se você tem muito mais ativos, é mais difícil desses percentuais fugirem tanto. Galera, depende demais, tá? Depende demais mesmo. Mas vocês entenderam, pelo menos a ideia que eu estou querendo passar, para vocês observarem aqui que percentualmente quando um ativo foge, é mais importante para mim do que mês a mês, semana a semana.
E aqui eu ainda coloco a observação, né? Os ativos que são nível 4, que eu digo, né? Realmente o ativo, o ETF em si, ou até mesmo aquelas compras de satélites, né? Mais de curto prazo ali, eu não fico controlando tanto o percentual que eles fogem do original, tá? Eu meio que deixo eles rolar, deixa rolar assim, deixa oscilar mais livremente e deixa os ativos andarem, porque muitas vezes o ativo andando, sem que eu controle exatamente ele, vai interferir na classe, tá? E por último tem aqui a oscilação percentual pelo preço dos ativos, né? Então aquela questão lá de preço teto, preço alvo, essas questões assim. Então isso aqui eu realmente só olho ali para satélites e para posições de curto prazo, tá? E eu vou dar muito mais relevância primeiro para variação percentual que aquele ativo andou. Por exemplo, cara, comprei esse ativo aqui, tá bom? Comprei lá o ETF lá da inteligência artificial, não sei do que. Beleza, uma posição meio satélite hoje na minha opinião. Ok, aí era, sei lá, era 5% do meu portfólio, por exemplo. Porque lembra, né? O satélite, ele, cara, 5% já é bastante. Ok. Daí aquele ETF andou 20%. Pô, 20% é bastante. Será que na hora de zerar isso e simplesmente substituir esse 5% pelo índice, voltar para o índice, entende? Ou então, quando ele valoriza, sei lá, ele valorizou 10% a mais do que o índice, que ele é o benchmark dele, né? Do que o SP500, por exemplo. Será que não é hora de vender ele e retornar esse dinheiro para o S&P? Aí, enfim, tem que definir esses parâmetros dependendo, claro, de cada ativo, de cada satélite. Aí você tem que olhar no detalhe cada ativo, cada estratégia, o horizonte daquele satélite e assim por diante. Mas eu também considero, por exemplo, o preço máximo. Eu considero aqui o retorno de janela móvel em nível histórico. Considero aqui o spread entre o ativo similar, né, principalmente os índices, né, em nível histórico. E aqui, esses ativos geralmente são posições menores da sua carteira, são satélites, né? Então, quando eles chegam num nível máximo, isso pode gerar essa mudança aí de microestratégia. Você meio que vai tirar ele da carteira e retornar para o core, retornar para o índice geral, tá? Claro que você não deve deixar para decidir isso na hora que ele bate esse preço. Você tem que, quando coloca ele na carteira, você tem que definir esses parâmetros, tá? Então, por exemplo, comprei lá em inteligência artificial, cara, quando ela subir 20% ou bater X dólares ou X reais, né, que seja, ou então ele ultrapassar o benchmark aqui em até 6 meses por 5%, que seja. Cara, é hora de eu vender isso, botar tudo no bolso e simplesmente voltar para o índice. Daí eu volto a ficar posicionado na média, eu volto a ficar posicionado no core. Quando surgir uma outra oportunidade, ou se eu tiver uma outra ideia de um setor ou empresa satélite que eu queira colocar na carteira, aí eu posso considerar fazer a mesma coisa, mas de novo, tem que vir com todo um processo de validação da ideia, né? Poxa, tem que ter uma tese, tem que estar junto com o ciclo, tem que olhar a volatilidade, tem que olhar muita coisa para realmente entrar na carteira. Bom, eu espero que a forma de rebalancear a carteira tenha ficado um pouco mais clara para você, pelo menos a forma como eu faço e que eu acho que ela é muito boa para o seu bolso. Mas fica aquela pergunta, né? Como é que a gente sabe se um ativo é bom para ele realmente entrar na carteira? Cara, isso é extremamente complexo, depende do ativo, do ciclo, da moeda, do país, de um monte de premissas, taxa de juros, expectativas, mas tem uma ferramenta que pode te ajudar e ser uma parte desse quebra-cabeça dessa análise geral para você analisar ativos, principalmente analisando os retornos que esse ativo deu de forma histórica. E não é só olhar o gráfico quantos por cento subiu, é fazer uma análise em janelas móveis. Janelas móveis têm várias ferramentas pagas por aí, e às vezes isso custa caro. Então eu consegui colocar no Panorama Resulta Capital de graça as análises em janelas móveis. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como usar essa ferramenta, como fazer a avaliação dos ETFs dos ativos para ver se eles são possivelmente boas compras para sua carteira. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.